Vamos bater um papo aqui com o jornalista Antônio Cláudio Bontorin. Cláudio, o doutor Paulo abordou um assunto interessante, né? Hoje não é muito comum, mas você lembra quando o Limeira tinha aquele bingo do Trevo, que era famoso? Meu Deus, os aposentados frequentavam lá atrás. E naquela época instaurou-se uma polêmica, né, Cláudio? Porque entre ser uma mera distração para os aposentados, também muita gente não tinha limite e acabava deixando um bom dinheiro lá no bingo, né? Seja muito bem-vindo, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes e telespectadores que nos acompanham pela Rede SIC. De fato, né? O público do Bingo do Trevo era um público extremamente de pessoas idosas, né? Aposentados, que iam lá passar alguns momentos da vida para se divertir, mas no fundo, eu acredito que eles estavam, como o Dr. Paulo acabou de dizer, buscando vencer a máquina. E esse prazer, Beto, ele é interessante, né? Lá no final da década de 80, eu estava no Paraguai e fui a um cassino. E eu comecei a jogar na roleta. A hora que eu consegui juntar um monte de fichas, eu puxei tudo e fui trocar. Deu uma boa grana, né? Que eu gastei mais ainda lá. Mas você precisava ver o olhar do croupier, viu? Não gostou nada daquilo, né? De jeito nenhum. Não gostou nada daquilo. Ou seja, esse não é profissional, de fato. A hora que eu vi que as fichas estavam bem amontoadas, eu falei, não, vou trocar. Não, e dependendo do jogador, você está falando lá do Paraguai, eu já vi isso aí, dependendo dos jogadores, eles servem bebidas, dependendo do quanto está gastando, servem uísque, para o sujeito ficar bem relaxado e não sair daí enquanto não perder, né, Cláudio? É assim que funciona. Exatamente, velho. Mas você sabe que você está falando de uma coisa assim, eu particularmente sou favorável a jogos em geral, né? Como se fosse cassino e tal, bem regulamentado. Mas uma coisa me deixa com uma pulga atrás da orelha. Quando eu estava na Secretaria de Esportes, eu acompanhei um caso, Cláudio, que eu fiquei muito assustado. Uma pessoa já aposentada, né? Que circulava conosco e a compulsividade por jogos era tão grande que ele entrou num ciclo de endividamento tão cruel, mas tão cruel, que ele não merecia aquilo. Uma pessoa sensacional, culta, educada e tal, mas quando dava uma brecha, ele ia para o bingo e aí perdia tudo e perdia recorrentemente. Então, isso aí que não me faz estar comprometido, talvez, 100% com a reabertura dos jogos aqui em nosso país, Cláudio. De fato, essa compulsão é perigosa. E também a gente tem que levar em consideração que o jogo, ele atrai as quadrilhas, ele atrai os grupos interessados em lavagem de dinheiro, mas não tenha dúvida que cassinos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente nos balneários, trariam grande reserva, grande divisa para o país, viu, Beto? Independentemente dos malefícios. Talvez a escolha de algumas cidades, né? Restrição em outras, talvez seja esse o caminho. Bom, Cláudio, ontem todos nós, o Brasil inteiro, acompanhou aí a leitura, a entrega, né? Do relatório que ainda será votado, relatório da CPI, e ontem acompanhei à noite uma reunião que trouxe ao vivo os 3 personagens mais destacados da CPI da pandemia. O senador Renan Calheiros, que foi o relator, Osmar Aziz, que foi o presidente, e o Randolfo Rodrigues, também membro do chamado G7. Cláudio, será que tem alguma dúvida se será aprovado ou não este relatório? Cláudio, acho que não. Não tenho dúvidas que ele será aprovado, porque a condução de toda a comissão pelo Omar Aziz foi realmente muito interessante, muito técnica. E cada vez que o Renan tentava sair do quadradinho dele lá, ele dava uma segurada na rédea. Então, e eles conseguiram segurar as rédeas do Renan em algumas coisas, em algumas vontades que ele tinha, desagradou a parte mais
a parte mais radical, né, dos defensores dos povos indígenas, de que falavam em colocar homicídio, né, no indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, e não aconteceu porque chamaram a atenção para as questões técnicas em relação a esses crimes. Bem, mas foram 9 os crimes que ele foi indiciado, né, ou que ele foi denunciado para quem indiciar, que seria a Procuradoria-Geral da República. Epidemia contra crime contra a epidemia, crime contra as medidas sanitárias, uso irregular de verba pública, incitação ao crime, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Sendo esses 2 últimos, Beto, os mais graves. Por quê? O de contra a humanidade, por exemplo, ele pode dar uma pena de 30 anos. E é evidente, não seria cumprida pelo presidente se ele for denunciado enquanto ele for presidente. E a de responsabilidade é típica, é um crime típico para impeachment. A questão é em que momento ele seria indiciado por esses crimes, né? Exatamente, porque a denúncia, o relatório é a denúncia. O indiciamento cabe à PGR, ao Procurador-Geral da República, a quem o relatório será entregue. E, posteriormente ao indiciamento, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O impeachment na Câmara. Perfeito. Bom, outros personagens também foram indiciados, alguns se manifestaram. O dono da Havan também foi indiciado, Cláudio? Foi também, né? Foi por participar daquele grupo paralelo lá do Shadow Cabinet. Isso, exatamente. E o dono das escolas Wizard também foi? O Wizard, né? O Wizard, né? Parece que foi também. Eu acredito que tenha sido, como o Facuri também, e o dono da Precisa Medicamentos. Da Precisa. O Ricardo Barros, deputado. Deputado também. A doutora Anísia foi também, o Cláudio? A doutora Anísia foi também. Foi também, a doutora Anísia Magosto. Então, muita gente enrolada e arrolada, né, Cláudio? 68 ao todo, mais 2 empresas e o presidente da República. Realmente um trabalho. Mais de 1000 páginas, você estava falando aí do relatório, Cláudio? São 1.179 páginas e mais 9 páginas de apresentação e de sumário. Perfeito. E a capa, né? E a capa, tá certo. Bom, mas também, evidentemente, haverá reações contrárias a esse relatório, e ontem estava vindo, inclusive, manifestações contra o relator, o senador Renan Calheiros, sobre abuso de poder. Eu vi ontem e ouvi também muitas manifestações nesse sentido, viu, Cláudio? O Renan, em alguns momentos, ele realmente deixou de lado a questão técnica e partiu para essa questão do abuso de poder. Mas no relatório em si, ele não deixou transparecer isso, e então ele está bastante técnico, embora seja um relatório político, como eu costumo dizer, né? Ele deixou um relatório muito bem feito, com a contribuição dos outros parceiros da comissão também. E mais algumas denúncias podem ser feitas. Uma referente, inclusive, àquele reverendo, eu não me lembro o nome dele lá, que estava mediando a compra da Covaxin. Exato. Ele também participou, que tinha nada a ver, né? Ele, se não me engano, ele era presidente de uma
de uma associação, alguma coisa assim, né, Cláudio? Isso, Associação dos Evangélicos. Dos evangélicos, vai saber, né? Tá bom, Cláudio, vamos ver a consequência disso tudo. A gente tem que rir, porque é uma coisa assim absurda, né? Mas a maioria das pessoas, juristas inclusive, alguns até acreditam que ele poderia ter sido indiciado com crime de genocídio. Mas, tecnicamente, o genocídio e o homicídio seriam muito difíceis de serem aceitos. Para isso, a comissão recebeu o apoio do Alessandro Vieira e do Contarato, que são senadores da comissão e também são ex-delegados. Você tem que enquadrar o crime na lei, não a lei no crime, né? Aí é casuísmo, é diferente, né? Isso. Diferente. Tá bom, vamos. Aliás, eu ouvi uma definição esses dias que achei fantástico, né? Entre outras coisas, a CPI descobriu personagens atravessadores corruptos de 5ª categoria para venda de vacinas. E foi isso mesmo, né? Atravessadores de 5ª categoria. Nem isso eles tinham. Bem definido. Gostei dessa definição também. Valeu. Cláudio, então, até logo mais. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Um grande abraço. Até amanhã no Farol novamente. E um bom dia a todos. Tchau. Valeu.